Alô, alô, galera do Papo Reto com Ricardo Rigueto, mais uma vez aqui na nossa 21ª edição. Sempre agradecendo a Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Longe quem está de Deus, está longe da sua fé. Lamento muito, mas procure o caminho de Deus que abre todas as portas. Começando 2026, uma honra estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas antes de a gente começar, eu recebi muitas mensagens no final do ano. E a gente não tem nem como, né, Jonathan? Meu diretor do RJ99. Galera, secadores, para de secar o Flamengo, se preocupe com o time de vocês. Foram 7 títulos, gol mais título do que o Vasco em 10 anos. O Botafogo ganhou uma árvore de Natal lá na praia de Botafogo. O Fluminense ganhou do Flamengo. E o Vasco, mais uma vez, vice para nossa alegria. E o Mengão, coitado, fiquei tão triste, o Mengão vice, cara, empatou com os garotos, aí foi pra prorrogação, aí foi pros pênaltis sem os batedores, bateu mal, mas acontece. Então, galera, secadores, muito obrigado aí, que a gente torce para vocês continuarem secando o Mengão 2026 e vamos que vamos. Parabéns a toda a diretoria, zoação à parte, mas parabéns aos times cariocas aí, que estão 3 aí, vão disputar títulos internacionais, que o Vasco também se recupere. É claro que é zoação, brincadeira, não podemos parar, mas temos que torcer pro futebol carioca crescer e ter a sua ascensão. Se Deus quiser, vai crescer o Vascão. Brincadeira, Pedrinho, um abraço, Pedrinho, brother, gente boa. Galera, mais uma vez estamos aqui, começando o nosso programa 2026 com uma fera. Cara, é muito bom. Dr. Carlos Lube, advogado criminalista, mais de 20 anos de profissão, uma fera. Para mim é uma honra aqui do podcast estar entrevistando o senhor, Dr. Carlos Lubes. Muito obrigado a presença. Quero aqui agradecer o nosso Dr. Felipe, que fez esse canal aqui atender a gente, nosso amigo Roger lá de Santa Cruz, uma fera. Sim. Também, marombeiro, casca grossa, toma só a creatina. Ele só toma creatina e proteína, água mineral. Né, ô, Jonathan? Roger, só toma esse negócio aí. Mas vamos que vamos. Depois a gente fala sobre esse assunto. Uma honra para a gente do podcast estar lhe entrevistando aqui, começar um bate-papo. Que Deus abençoe os seus planos, a sua vida, a sua família em 2026. Tenha muito sucesso. E eu queria que tu se apresentasse aqui para os nossos ouvintes aqui. Tem muito papo, muito conteúdo que nós vamos falar aqui. Rigueto, agradeço demais o convite. Para mim é um privilégio. Depois da sua apresentação, eu deveria bater em retirada, né? Porque eu não consigo fazer uma apresentação melhor do que essa. Mas a rigor é isso. A advocacia há 20 anos, o que se convencionou chamar de advocacia raiz, é aquela formada ali no chão da fábrica mesmo, no dia a dia, na porta da cadeia, né, nos corredores do fórum. E, de fato, atravessei aí uma evolução do judiciário nesses 20 anos, do processo de papel, do protocolo físico, e hoje tudo eletrônico, tudo muito mais dinâmico, perdendo em alguma medida a essência, né, do contato direto. O direito se faz das relações, as relações são interpessoais, isso em alguma medida foi se perdendo, mas nós estamos ganhando em outros aspectos. Então eu acho que posso dar aí uma palha dessa evolução do direito criminal, sobretudo do direito criminal, que é a área a qual estou vocacionado, para a qual estou vocacionado, e a qual me dedico com muita satisfação, orgulho, e de alguma maneira até com algum desprendimento e algumas renúncias pessoais, né? Casadão, filhos, como é que Casado, é a família? Tranquilo? Sim. Ainda bem que você falou disso. O garotão lá, quantos anos faz jiu-jitsu? 5 anos, o já Davi, tá no jiu-jitsu? Davi? Do jiu-jitsu. Davi, aquele abraço, hein, Davi? Sofia, uma princesa, casal, 7 anos de Maravilha. idade. Maria Fernanda, a mulher que manda em tudo, Maria Fernanda. Parabéns, doutora. Doutora também? Doutora, nutricionista. Nutricionista. Opa, tivemos a nutricionista aqui. Vale a pena dar um recall no nosso programa, doutora. E aí a senhora vai ver lá as questões de nutrição. Tivemos aqui o Filho Zico, tivemos aqui o Bernardo, tivemos aqui o Camões, Pedro Riso. E agora essa fera do judiciário aqui, da criminalística, que nós vamos começar a falar sobre várias questões. É muito conteúdo. Sim. Doutor, a primeira pergunta, que é tradicional aqui no nosso programa, eu faço, e aí tu fica bem à vontade. Como é que você vê essa questão hoje no Brasil? A corrupção e a falta de educação são os maiores cânceres do Brasil há anos, ou você vê de outra forma? Eu colocaria a educação, ou a falta dela, falta de uma educação, de uma, digamos assim, uma atenção para a educação básica e também a educação que se faz, né, em outros níveis. Mas a gente está falando basicamente da educação formal, aquela Sim. dada pelas instituições de ensino. Eu acho que aí está a raiz de todos os males.
eu mesmo tenho uma trajetória que eu só posso colocar na conta de Deus, obviamente, da bênção de Deus, mas no limite da educação que eu pude ter acesso, né? Um colégio de bom Qualidade, nível, né? de qualidade e uma faculdade também de qualidade. Tudo isso transformou a minha vida. Minha vida estava desenhada para outra direção, para outra coisa. Eu digo em relação à minha origem mais humilde, tá, né? E o acesso a uma educação de qualidade me proporcionou caminhar por onde eu escolhi caminhar, né? Foi E criado em que bairro? eu sou do Estácio. Ah, do Estácio? Do Estácio, exatamente. Época boa ali, escolas públicas ou particular? Eu tive acesso ao Colégio Santo Inácio. Bom colégio, bom Eu colégio. fui um aluno Bom bolsista, colégio. obviamente, Uhum. né? A persistência ali da minha mãe, do meu pai, eu acabei tendo acesso a um colégio de altíssimo nível e isso me capacitou a buscar ali mais adiante acesso à faculdade também, me saí Hoje muito você bem. está com que idade? Tenho 42 anos. 42 anos. Na sua visão, o Brasil tem jeito para sair desse cenário que nós atravessamos, um cenário difícil, Sim. economicamente, judicialmente. Hoje o judiciário quer estar no executivo, o executivo quer estar no judiciário, e o legislativo há uma mistura de mandato. Assim, no meu entender, rasgaram-se alguma página da nossa Constituição, várias reformas aí que aconteceram. O Brasil tem jeito? Qual é a solução aí juridicamente, a médio e a longo prazo, O doutor? Brasil é de altíssima complexidade, portanto não pode ter só uma resposta, que nem um problema da matemática, né? Um problema complexo não tem só uma resposta, tem várias possíveis maneiras de se resolver. Mas eu apostaria, e pela minha experiência pessoal, que eu acabei de trazer aqui em algum ponto, mas eu colocaria aí a educação como o principal caminho, a principal meio de transformação desse cenário que nós vivemos. Portanto, é um projeto de médio e longo prazo. Mudança da Constituição? Tu acredita Não, que a deve nossa haver, Constituição, a nossa Constituição está certinha ali? ela está certinha. A interpretação que se faz dela talvez não seja melhor, nós podemos discutir isso. De fato, eu sou capaz de concordar que nós estamos... o Brasil hoje, de alguma maneira, vem sofrendo na mão das grandes corporações, né? E aí se dá a direção que se quer dar, né? A gente, de fato, vem sofrendo exatamente pela condução que se faz da Constituição, da sociedade, de setores sensíveis como educação, saúde e segurança, mas não é o texto da Constituição não é o nosso inimigo principal, não. Nós temos outros desafios muito maiores. Eu, de fato, acho que nós estamos demais na mão de grandes corporações como magistratura, Ministério Público, auditores da Receita, isso que governa o Brasil, interesses maiores, né? E a gente fica à mercê disso. Esse é o Nisso grande eu sou problema, capaz de concordar, mas o texto da Constituição não diria que é perfeito, mas ele é maduro, ele deveria nos trazer segurança jurídica. Sim. A interpretação que se faz dele não é a melhor, mas o texto em si não é dos piores, não. Perfeito, doutor. Temos aqui algumas perguntas. Já nós anunciamos que teríamos aqui um advogado criminalista e o nosso ouvinte começa, através dos nossos grupos, a produção começa a mandar, começa a fazer perguntas. Tem uma pergunta aqui, doutor Safreire, Fernando Safreire, advogado também, colega seu já de 30 anos de profissão. Qual a sua opinião sobre a audiência de custódia que coloca novamente nas ruas meliantes que muitas vezes possuem mais de 200 anotações, reticências, falou aqui, hipoteticamente, criminais. Qual a sua opinião em relação a isso? Primeiro, agradecer a pergunta do doutor Fernando Safreire, porque é a oportunidade de a gente tratar de um tema que também não tem uma resposta simples. Ele não pode ser tão reduzido a esse ponto. Obviamente, qualquer aspecto do sistema judiciário, que é um sistema de altíssima complexidade, que abarca centenas, milhares de pessoas, né? A gente trata de milhares de prisões por dia. É óbvio que ele está sujeito a alguns problemas pontuais, mas a audiência de custódia veio em boa hora, né, para sanar situações de absoluta injustiça. E eu não estou falando dos privilegiados, eu estou falando exatamente daquelas confusões que se tem no dia a dia, a qual o Rigueto está sujeito, o Carlos Lube está sujeito, o doutor Felipe, estamos todos sujeitos,
e que pode ser reparada ali de pronto, ou seja, ser colocado perante a autoridade de um juiz e do próprio Ministério Público é a oportunidade de se ter um contato imediato com uma situação que pode se revelar indicativa de colocar aquela pessoa em liberdade ou medidas cautelares alternativas, ser muito mais indicado do que manter uma pessoa encarcerada. Eu não quero esvaziar o cárcere, mas o cárcere é para um determinado grupo de pessoas que, de fato, não pode responder a um processo em liberdade. A regra é a liberdade. Nós nascemos livres, nós nascemos para a liberdade e a prisão é sempre uma exceção. O que se verifica na audiência de custódia é se aquelas situações excepcionais ou excepcionalíssimas estão presentes. Agora, é obviamente que a soltura de uma pessoa que tem dezenas de anotações criminais pode ser colocada como um erro. E agora, o erro judiciário, a gente convive com ele há muito tempo. Sim. Isso faz parte, né? Então, baseado nisso que o senhor falou, doutor, essa pergunta também é pertinente a esse assunto que o senhor emendar aí. O senhor acha justo e necessária a saidinha de Natal para os presos, inclusive de alta periculosidade, que acabam por não retornar aos presídios? Ontem eu estava chegando em casa, estava uma reportagem sobre isso na Globo. O secretário da Polícia Civil falando sobre isso e algumas pessoas do Judiciário falando sobre essa saidinha. Tiveram alguns miliantes do Comando Vermelho, do ADA, que saíram e não voltaram. Então, a pergunta sobre isso. O senhor acha justa e necessária a saidinha de Natal para os presos? Inclusive, parece que vai mudar agora em 2026, tá? Alguma coisa no Congresso. Queria que o senhor falasse sobre isso. Rigueto, essa questão ela é interessante pelo seguinte. Houve uma mudança legislativa, né, do pacote anticrime para cá, e lá no limite, a saidinha de Natal, de Ano Novo, essas datas comemorativas, elas estão com os dias contados, tá? Amém. Então, já não é um problema assim para ser discutido, é um problema que já encontrou um encaminhamento, né? É claro que isso tem um certo delay, vamos chamar assim, para o nosso público, né? Porque há presos que foram presos antes mesmo da alteração legislativa, e aí se discute se essa alteração os alcança ou não. Mas, basicamente, a saída temporária ela vai ficar restrita para a finalidade de estudo e trabalho, o que eu acho válido, né? O preso, ele... E aí, para os males de alguns ou outros, né? O preso não é um preso perpétuo, ele não está ali para sempre. Ele está ali num período para regressar à sociedade. Ele será reintroduzido à sociedade e tanto melhor que o faça de maneira progressiva, que a gente tenha a oportunidade de ver se ele é uma pessoa que de fato vai obedecer, vai acatar a justiça. Portanto, essas saídas temporárias são tal qual um termômetro para analisar se aquele preço ali merece essa segunda chance. Mas quando ele descumpre aquilo ali... já te cortando. Não, a gente tá não conversando. teria que fazer, a gente está num bate-papo aqui, aí fica um delay aqui na minha pergunta, uma avaliação mais rigorosa? Se o cara tem 20 passagens, o cara é um preso de alta periculosidade, é do comando, tem que ser avaliado isso? Ou o João, que tem bom comportamento lá dentro, está trabalhando, está estudando. Aí o cara sai como ontem na reportagem. É só buscar lá ontem a reportagem da Globo, falou sobre isso. De 2001 até hoje, está crescente a não volta para os presídios. Mas ainda assim é um número relativamente baixo. Baixo. Olha, ainda que seja indesejado que tenha uma pessoa que venha evadir do sistema, fato é que tem 85%, coisa em torno disso, daqueles que retornam. Portanto, a volta é maior do que... o benefício é desenhado para dar uma segunda oportunidade a essas pessoas. Sim. Aqueles que vão incorrer, né, no descumprimento desse benefício, eles estão sujeitos a um mandado de prisão que vai ficar em aberto, a regressão do regime, a todos os rigores da lei. E aumentar a pena dele. Sim, e essa pessoa num futuro não vai ter essa mesma oportunidade. Sim. Então o sistema também não é tão negligente quanto a imprensa talvez divulga. faça parecer. Há ali sim. Um glamour para poder vender matéria, né? O Ministério Público e a Vara de Execuções Penais, na verdade, são bastante rigorosos na concessão desses benefícios. Não é algo tão simples, não. Sim. E aquele que tem um histórico ruim, ele fica muito mais restrito no futuro. Então... Vamos aqui a pergunta aqui de um
Sou Edil Péricles Faria, iniciando o curso de Direito na Faculdade Veiga de Almeida, campus Tijuca. Tenho curiosidade, por isso gostaria de saber do doutor, de saber sobre a atuação como advogado. Você tem responsabilidade de acompanhar os seus clientes em todas as fases do processo, incluindo audiências e visitas. Se sim, como faz para administrar seu tempo junto aos seus clientes, se tiver, por exemplo, mais de 5 clientes para você precisar visitar num presídio? Como é que é o teu procedimento, doutor? Boa pergunta. É necessário se cercar de uma equipe competente, ou seja, que esteja à altura para representar os interesses do cliente. Agora, é aquilo, assim, advogados mais novos, talvez eles possam acompanhar situações menos complexas, mais simples, como um juizado especial, como uma delegacia numa situação menos complexa. Isso vai evoluindo dentro de um escritório. Nosso escritório tem 8 advogados. Portanto, Opa! Isso, né, a gente sabe distribuir a tarefa conforme o momento de cada advogado, né? Advogados que têm mais experiência, advogados que têm menos experiência, mas o cliente sempre é esclarecido sobre isso, né? Agora, eu tenho conseguido acompanhar a maioria das Visitas audiências. presídio? Sim, Já claro. tem um estresse lá, uma O curiosidade. advogado criminalista tem que andar em presídio. Os estressezinhos lá dentro, assim, alguma coisa, que teve que. Deu um certo temor, essas coisas que a gente vê em filme, né? Carandiru, alguma coisa. Você já passou algum dissabor lá dentro? De sabor? Alguma coisa que Olha, ficou frustrado. me ocorreu aqui uma situação em que eu fui preparar orientar, atender a um preso. Nós faremos um júri nos dias, né, na semana seguinte, então eu fui para a gente conversar sobre o plenário do júri, que se avizinhava. E ali eu pedi para que aquele preso viesse falar comigo no parlatório, e aí o agente, o policial penal, né, fez até uma brincadeira. Olha, doutor, só tem que fazer uma conexão espiritual. Ele tinha acabado, o réu, né, o meu cliente tinha acabado de sofrer uma overdose. Caramba. Dentro do presídio. Nossa. Um absurdo, né? Sim, Sofreu sim. uma overdose dentro do presídio, portanto faleceu ali. E foi o que me ocorreu, assim, de mais assim, impacto, né? Impacto, Fora isso, é tranquilo? Porque, na verdade, eu que tive que dar à família a notícia, Sim, né, de que ele havia falecido. Mas fora isso, não aconteceu nada que impactou mais, assim? Olha, nada presídio estresse, federal não. é uma situação muito estressante. Presídio federal, sim. Todos os agentes estão sempre muito tensos. Muito tensos. É possível, é compreensível, né? De fato, os presos que estão ali custodiados, são presos de altíssima periculosidade. E o profissional, ele fica naquela expectativa, será que o advogado vai, de alguma maneira, descumprir tal regra, aquela, outra e tal? Mas é uma situação que beira a situação vexatória mesmo, porque você, de alguma maneira, você é revistado de uma maneira, assim, invasiva, né? O advogado eu não também? estou discutindo. O advogado, sobretudo. Né? Eu tenho dúvida se o promotor e o juiz são igualmente revistados. Sim. Mas o advogado, sim. E a conversa, a entrevista, né? Nós chamamos de entrevista, que é aquela conversa do preso com o advogado, ela é gravada, toda, ouvida e filmada e em tempo real, ipsiliter. Em tempo real, há um agente escutando a conversa no telefone. Sim. Ele fala com você, né? Ele fala, doutor, não pode falar isso. Doutor, o senhor não pode tratar disso. É mesmo? Durante a conversa. Então sabia. É constrangedor. Sim, sim, sim. Constrangedor. Mas, eu não estou discutindo o mérito disso, se isso é devido, indevido, se é abusivo, não é abusivo. É a coisa como ela se apresenta hoje, é essa. Quem quiser advogar com presos de presídio federal tem que se submeter a isso. E o presídio que tu entrou assim, o maior presídio que tu entrou, assim, eu nunca entrei em presídio. Nunca. O maior presídio que tu entrou, tu falou, nossa, que monstro, uma coisa de cela pra tudo que é lado, comando pra um lado, comando pro outro. Isso que você sentiu assim, falando, nossa, esse negócio aqui estourar, chapa é quente. Ali na Água Santa. Água Santa tinha, né? Foi desativado? Salvo engano, o Ari Franco, né? O nome. Ari Franco, isso mesmo. Ali é um calabouço, é uma masmorra, um negócio pesadíssimo. E o colega que foi diretor lá. Época do Garotinho. A própria estrutura é uma estrutura insalubre. Então é um ambiente muito pesado. A gente ia jogar bola ali perto, que eu fui criado ali no Meia, e ele jogava bola com a gente, que ele era do 3º Batalhão, amigo nosso.
Aí vamos lá fazer a visita. Aí quando um colega comentou que tinha não era rato, era ratazana que passava o negócio, assim, eu falei, nem pensar Eu não sei nesse como treco. está hoje, Horrível, tô falando de mas 20 é um anos negócio atrás. horroroso. Nossa, ali, Um né? calabouço mesmo. Tá ativo ainda? Não tenho certeza. Também não tenho sei, certeza. só passo pela linha amarela. Não. Mas, doutor, vamos aqui às perguntas. Tem mais aqui sobre o próprio o Edil, estudante, sobre os casos criminais. É possível limpar em algum momento, futuramente, os antecedentes criminais de alguém que já tenha cumprido pena? Isso aí eu não sei Sim. responder. A reabilitação, ela é possível. Ela é um instrumento possível para aquele egresso do sistema, ou, né? Não necessariamente essa pessoa foi encarcerada, mas ela tem ali o registro de uma anotação criminal. Isso é possível, né? As certidões dela, que são aquelas que nós obtemos perante os distribuidores criminais, né, para fins de concurso público, emprego, seja coisa que valha, é possível sim. É possível? Né? Tem que Tirar preencher essa um determinado anotação. período, sim, e pedir uma reabilitação perante a vara de execuções penais. Isso aqui, né, como regra, vara de execuções penais, é possível, mas a folha de antecedentes criminais, que é aquela que o juiz criminal vai acessar no eventual futuro processo, ou mesmo a autoridade policial, um delegado, essa fica ali o registro para sempre. Quem né? comentou isso uma vez comigo, lembrei aqui agora, nós temos um amigo em comum, fera. O cara, eu sou fã incondicional dele, é um cara de grande coração, um cara que eu tiro o chapéu, Dr. Lauro Rafa. Raba. É o melhor. Rafa. Lauro Raba. Lauro Raba. Laurão, um abraço forte aí. Que Deus te abençoe em 2026. Já lhe convidei para vir no programa. Tu falaste que viria e foi para Mangaratiba, foi para Angra. Ele é disputado mesmo. É disputado, mas tu falou que viria. Agora eu tô falando aqui, ó, gravadinho. A vaga tá aqui depois dessa fera aqui do Dr. Carlos Lube aqui também, sendo teu fiador. Sim. Fera, né? Muito amigo. Que Deus te abençoe. Vamos voltar aqui às perguntas. Eu queria saber, doutor, como é defender alguém em um caso de grande repercussão midiática, sem deixar que a pressão da opinião pública influencie em sua atuação? Porque às vezes tem um caso que a mídia pega pesado e nós somos seres humanos, entra emocional. Como é que tu te preparas para isso aí? Eu fiz algumas opções muito pessoais. Por exemplo, eu não tenho rede social. Eu não vou para vitrine. Tentamos achar, não achamos. Eu não vou para vitrine. Entrevista só com um rigueto, alguém assim, né, com credibilidade. Eu, de fato, não faço do cliente uma plataforma para promoção pessoal. Então, isso já em alguma medida, me preserva e preserva até o meu psicológico, né, a minha estratégia, porque eu não fico permeável à opinião pública, porque eu não tenho contato com ela. Né? Claro, a gente vê o jornal. Notícias. Eu vivi há pouco tempo agora, o jornal estava na iminência de dar uma notícia falsa, mas me deu a oportunidade de conversar ali com o produtor, com o jornalista, e o Ministério Público estava dando uma informação que não procedia. E eu consegui suavizar ali na conversa e tal. Ao telefone, né? O jornalista, por um acaso, já me conhecia de outros casos, e aí me deu essa oportunidade e a gente conseguiu equilibrar a notícia, né? Então, discrição, eu acho que é uma característica que enaltece o advogado criminalista, né? Nós temos, claro, colegas com perfis diferentes. A advocacia criminal hoje está, em alguma medida, né, mais popular, se não a advocacia criminal, mas pelo menos os processos criminais. O noticiário ele é quase todo preenchido por casos criminais, há um grande interesse e o advogado tem que fazer uma resistência, porque é sedutor, né? Você se apresentar em casos midiáticos, mas eu, de fato, fiz algumas opções e uma delas é não ter rede social. Todos nós, doutor, nós temos referências. Sim. Nós seguimos alguém, primeiro Deus, sempre. Sim. Mas a gente segue alguém como referência. Né? Eu conheci o Filipão lá atrás, a gente trabalhava com um grande amigo, um cara que Deus abençoe também, um cara que eu sou fã incondicional, não meço a minha gratidão, não fujo da minha lealdade, um cara chamado Rodrigo Betlin, que Deus abençoe ele e a família dele. Conheci o Filipão lá atrás, tipo, montava as palestras para ir nas universidades e falava sobre Secretaria de Ordem Pública. Sim.
tornamos um grande amigo, viu o Felipe tendo a sua ascensão aí, se formou, direito, estuda, um cara muito preparado. Baita advogado. Grande advogado, muito preparado. E aí, assim, uma referência minha política na época foi o Rodrigo Betlin. O que aconteceu, não aconteceu, são fatores que todos nós passamos. E eu ali fiquei do lado do cara, mundo desabando, eu fui leal, amigo, sou até hoje, não tenho como medir a minha gratidão por ele. No voleibol, o grande Bernard que teve com a gente aqui, quebrei o dedinho jogando vôlei, joguei vôlei minha vida toda, o Bernardo uma outra categoria, eu era de uma categoria abaixo, Bernard e Renan. No futebol, o Zico, maior craque do mundo para mim, indiscutivelmente, como atleta, como ser humano, como pai, como empresário. Para mim, o Cristiano Ronaldo é uma réplica do Zico, que ele é atleta, ele é atleta. Né? O cara é focado 26 horas treinando. E o Zico também, como grandes jogadores que nós tivemos no Brasil, o Zico para mim é minha referência. Né? Quem foi a tua referência para você, que você olhasse, espelhar, quero ser igual a esse cara, eu quero chegar lá? A gente nunca sabe tudo, a gente não é dono da verdade. A humildade é fundamental. A gente nunca chega no ápice do poder, de saber tudo. Quem foi a tua referência, ou quem foram os livros que você leu, né, Ives Granbene, por aí, essas linhas aí, quem você referencia? Sim, eu sou de alguma maneira, assim, o primeiro advogado da família, portanto as referências não foram dentro da família, se a gente for tratar disso, né, de advocacia criminal. Perfeito. É por aí. Meu pai é minha referência para muita coisa, mas falando de advocacia criminal, eu tenho que citar o Nélio Machado. Nélio Machado. Para mim é o... Tá vivo ainda? Tá vivo. Como eu não sei, o melhor advogado. Fera. Fera. Esse aí é o topo da lista, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi. É o cara, dono da bola. Ele é o cara. Doutor Nélio Machado. Nélio Machado. Nélio Machado. E para citar um livro, cito o livro dele. Liberdade, Liberdade, habeas corpus sobre nós. Liberdade, Liberdade, habeas corpus sobre nós. Tá aí a propaganda, o jabá aí, doutor, ó, tem que dar um livro, ele já tem um livro autografado. Ele não precisa de nenhuma propaganda, não, ele é consagrado, ele já me deu um livro autografado. Ó, parabéns aí, cara. Ele é consagradíssimo. Vamos voltar aqui às perguntas, a gente tem que saber as referências, Sim. Você pode compartilhar... Aliás, foi uma das minhas grandes alegrias, foi receber uma homenagem na OAB ao lado do Dr. Nélio Machado, ao lado dele. Ele e eu. Rapaz, aí é então, bom demais. Na OAB de Campo Grande, sou muito grato à OAB, exatamente porque me deu a oportunidade de ombrear por alguns minutos com o grande Nélio Machado. E você faz parte ou fez parte da OAB? Alguma coisa? Você participou de alguma coisa? Sim, diretamente? Né? Da Comissão de Prerrogativas durante mais de uma década. Então, assim, doutor Nélio Machado. Nélio Machado está aqui, queremos agradecer tudo que o senhor fez por esse rapaz, chama rapaz, porque é jovem, 40 anos, mas muito experiente, e está no caminho certo. E vai chegar lá, hein? Deus quiser. Amém. Você poderia compartilhar 2 casos de grande repercussão que marcaram a sua trajetória, podendo citar nomes ou não, fica à vontade. Um em que a sua visão, a justiça funcionou de forma justa, e a outra em que você acredita que houve uma injustiça. O que essas experiências te ensinaram sobre o funcionamento do sistema penal? Bom, realmente é delicado citar nomes, né? Mas há alguns casos que são públicos. Sim. Né? Inclusive, eu fui chamado em algum momento a dar uma informação, dar uma nota, alguma coisa. O caso Marielle foi um caso desafiador. Eu figurei como advogado do talvez primeiro suspeito, que foi o então vereador Marcelo Siciliano. Esse caso, eu posso ficar nele porque ele é... Né? Sim, bem emblemático. Ele expressa exatamente as 2 possibilidades aí que você trouxe, Rigueto, de a justiça não funcionar bem e funcionar bem. Porque as pessoas podem presumir que a coisa é linear, mas não é não. A justiça ela se faz de uma... Não é um voo de andorinha, não. É um negócio... Teve nada a ver com o Marcelo Bota, que queriam botar na conta dele, né? Pois é. Queriam botar na conta dele. E ali, exatamente, se não tivesse a intervenção da Polícia Federal, eu acho que o encaminhamento seria o pior possível. Eu acho que talvez a justiça não se realizasse. Então, num primeiro momento, o encaminhamento, não à toa, houve uma investigação sobre a investigação que levou à cadeia os investigadores. Sim. Portanto, esse é um caso que foi necessário, assim, muito sangue frio, nervos de aço,
habilidade. Estudo. Exato. Mais habilidade do que estudo, porque ele não se deu num plano muito técnico, não. Sim. Quando ele. Queriam arrumar um bode expiatório, né? Queriam botar Possivelmente foi alguém. o caso de maior repercussão aí Sim. da década. E quando isso acontece, a coisa foge da boa técnica, né? Quando a mídia, o apelo midiático entra por uma porta, a justiça pula pela janela, assim. Sim. Então, assim, o encaminhamento que estava sendo dado ao caso aqui no estado do Rio de Janeiro era o pior possível. Sim. E assim, a mídia precisava dar resposta. Um dia a gente vai poder falar dos bastidores. Eu acho que é cedo demais para falar de algumas coisas de bastidor, mas coisas horrorosas, assim. Eu não boto só na conta da mídia, não. Sim. Eu acho tem muita que coisa aí, né? muita gente errou ali, né? Agora, a providência divina, a justiça, o que você quiser chamar, Rigueto, colocou a Polícia Federal no caso, né? E aí sim o caso recebeu realmente uma abordagem técnica. E aí E aí eu sem fazer julgamento também, porque graças a Deus eu escolhi a advocacia. Eu não tenho que julgar ninguém. Sim. Eu defendo o meu assistido e só. Não faço um juízo, né, de valor, se esse é condenado, se deve ser condenado ou não. Eu posso dizer que eu tinha uma convicção plena de que o vereador não tinha nenhuma participação naquele caso. Legal. Zero, nenhuma. E que ele estava sendo encaminhado para ser criminalizado, responsabilizado de maneira injusta. Mas, em boa hora, a Polícia Federal fez a sua intervenção e o caso... e com a sua habilidade também, o caso foi bem resolvido, esclarecido, e ajudou a justiça a desvendar também. Eu fui a menor participação nisso aí. Nada, na verdade, tem que ter um bom advogado. Foi a Polícia Federal. Antes de eu responder essa pergunta que vai pensando aí, se já houve algum bate-boca com o promotor, com o juiz... Todos os dias. Você tem que me perguntar se não houve. Então vamos lá, antes de eu responder isso, a gente tem que dar uma pausa aqui de 1 minuto, que a gente tem que falar sobre os nossos colaboradores, tá? Galera, é o seguinte, a galera tem pedido aí nossa caneca do Papo Reto, RR, topzinho, ó, maneira, não é negócio vagabundo não, a gente achar a pratinha aqui, a produção. E a galera quer a caneca, a galera tem que entrar no nosso programa e falar, Rigueto, eu quero, é a senha. Aí vai ser sorteado, mas essa aqui tem dono, essa aqui é pro Dr. Carlos Lobo. Obrigado. A fera Fico honrado. Bote na sua mesa lá, toma um café, não esquecer da gente. E o bloquinho, tem o bloquinho do podcast, galera, com QR Code, top, fazer as suas anotações aí, fera. Eu ia dar pro flamenguista, mas não é flamenguista, é botafoguense, dá pro meu amigo Felipe aqui, pegar o bloquinho aqui nosso, aqui da produção, para ele botar as anotações dele, não esquecer. E o Roger, eu não trouxe o Durateston não, vai ficar para a próxima aí, o Iprotem, essas coisas aí, a Tadar vai receber na próxima edição aí, ó. Então, galera, quero agradecer aqui nossos colaboradores. Estamos aí, cara. Quando a gente falar da Rádio Brasil LBV, o Dr. Carlos Lube falou assim, pô, às vezes me ligam, bate na porta, atendam a Rádio Brasil LBV. Os caras fazem um trabalho há quase 60 anos, com 500 crianças diariamente lá, estudando, se alimentando, fazendo esporte, tendo atividades, formando para cidadão, tendo dignidade, porque são crianças de comunidades. Então, a Rádio Brasil e a LBV tiram crianças de comunidades para fazer esporte lá com o Pedro Riso, que funciona lá em Bom Sucesso, tem uma central lá. Várias crianças já viraram atletas, professores de judô, capoeira, e acaba tendo uma profissão. Tem com Camões também, a gente pega crianças e bota para treinar com Camões em determinadas CT de treinamentos. A Rádio Brasil LBV dão nos batalhões do estado, montam salas e tatames junto com a Prime Esporte para que essas crianças de comunidade tenham oportunidades, começam a ter uma educação de qualidade. Então são uma instituição, quando bater lá, galera, atende os caras. Quero mandar um abraço lá pro Cavacas, o Jonas passa aí, Cavacas, lá na Rua Uruguaiana. Loja, doutor, passa lá para comprar material esportivo, hein? A loja melhor do centro da cidade, vende tudo de material esportivos. Cavacas, falei da Rádio Brasil, Cavacas é nosso colaborador aí. Abraço, galera lá da Cavacas. Fala do nosso nome lá que tem desconto. Vamos falar aqui da CSC Carros, né? Nosso Carcelete, Claudinho lá de Itaguaí. Não é uma concessionária, galera. Vai trocar o carro, vale a pena fazer a avaliação lá. Vai comprar um carro? Procura o Claudinho lá. Claudinho, aquele abraço, hein? Parabéns pelo trabalho que você faz aí em Itaguaí.
Quem sabe, né? Futuro prefeito lá, hein, ô Jonathan? Tá no caminho certo, né? Teve o Magrão, lá também emblemático da Itaguaí, tu conhece bem lá também, né? Então vamos lá, Carcelete vende seu carro com revisões, garantias, tem mais de 15 anos lá em Itaguaí, fera, Claudinho. Alô, galera da Cavacas, aquele abraço. Quero mandar um abraço aqui também para a galera da Oxbody Academia, a maior academia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Academia ao mundo. Vem para cá treinar, fazer a sua avaliação, fazer seu treinamento. E já estamos aqui no SC Suplemento. Deixa no SC, Jonas, SC, aqui a gente vai. Isso aí. SC Suplemento. Estamos aqui, cara. Toma creatina, doutor? Eventualmente, quando minha mulher insiste, me lembra. Nutricionista, né? Pô, tem que. Depois tu pergunta ela se essa creatina aqui é boa. O Roger conhece, né, Roger? Creatina, né? Toma um pouquinho, né? Creatina, galera, a gente brinca aqui, mas tem que tomar. Quem faz atividade física, quem não faz, ela é fundamental para você ter mais ânimo, mais disposição. Ela cria um processo de metabolização no seu corpo que é fundamental. Quero falar que passa rápido. Eu estou vindo de um tratamento de hepatite medicamentosa. Cuidado com médicos, advogados e políticos. Tem exceções. Isso aqui é uma fera. Então, caí na mão do charlatão lá, velho. Passei aí com uma hepatite medicamentosa, grave. E graças a Deus e graças ao tratamento, estou voltando a treinar e já vou voltar a tomar creatina. Então, creatina é fundamental, tome sim, que é muito bom. Então, agradecer aqui a SC Suplementos. Alô, José Carlos Araújo. Não é o José Carlos Araújo da rádio, mas é o José Carlos Araújo da Creatina e Suplementos. Aquele abraço. E voltando aqui no Papo Reto, deixa eu te falar alguém? Não, né? Acho que não, né, Jonathan? Não, os colaboradores não vão pagar aí, pagando nada, né? Tudo amigo, né? Amigo essas coisas. Mas vamos voltar aqui as perguntas aqui, doutor Carlos Lube. E a brincadeira à parte. Doutor, você advoga ou tem algum trabalho junto a uma emissora que, se eu puder falar, qual é a função, que é muito importante, a emissora é grande. Sobre essa emissora, qual é a sua função, o que você faz, como é que é a sua atuação lá? Você deve estar se referindo ao trabalho de consultoria. Perfeito. Sim. Exatamente. É uma consultoria voltada para a área da advocacia, área jurídica, para a Rede Globo, televisão. Rede Globo, televisão. Em trabalhos específicos, mas desde 2019, 2020. 6 a 7 anos aí, provavelmente. Então eu participei e participo de algumas obras da casa, mas dentro da minha área de atuação. Então é uma consultoria que, de alguma maneira, sugere possibilidades, descarta outras, né? Exatamente para a gente afastar aquela reprodução meio que em cima de filmes americanos, né? Sim. De tratar o nosso processo criminal, o processo de modo geral, num sistema americano que não tem nada a ver, é o common law, um sistema completamente diferente do nosso, que é de tradição civil law, né? Então, é mais nesse sentido de dar esse prumo, dar esse caminho, trazer a realidade, trazer a plausibilidade dentro de alguma interação que tenha pontualmente numa novela ou outra, filme, séries, coisas do tipo. Teve uma impressão minha, eu ouvi falar, alguém comentou nos bastidores, teve um personagem que foi baseado mais ou menos na sua área, teve alguma coisa assim? Eu ouvi dizer um negócio desse aí. Procede isso? Procede. Eu não tenho rede social, mas no Google isso aparece. Eu, na verdade, teve um personagem da novela Vai na Fé. Foi uma novela que fez bastante sucesso, novela das 7. Sim, fez bastante. E ali, sim, os protagonistas, tanto o Samuel de Assis, que fazia o Benjamin, quanto a Carolina Dickmann, que fazia a Lumiar, eram advogados criminalistas e professores de direito penal, processual penal. E muitos daqueles casos são casos do escritório mesmo, os casos que eles conduziram na novela são inspirados em alguns casos nossos do escritório. Tu deu as sugestões, alguma coisa? Teve Sim, que participar? Eu participei, desde a Como é que foi essa experiência? Foi muito legal. E até hoje é uma parte leve do dia, né, de trabalho, ter esse contato, porque traz algo de lúdico e também, ao mesmo tempo, é esclarecedor, ou seja, traz ali algum serviço, né, porque esclarece ao público como é que funciona de fato o nosso sistema, né, pelo menos dá uma
uma visão. Mas não são todas as obras da casa, são só algumas para as quais eu sou pontualmente chamado. Algumas eu me dedico mais, outras nem tanto, porque há novelas ou séries em que o mundo jurídico é mais retratado e outras Sim. que são situações pontuais, né? Vai fazer um plenário de júri, aí eu sou convidado a estar lá e aí coordeno de alguma maneira junto com a direção para dizer, olha, agora é a hora do promotor falar, agora fala isso, não usa essa expressão, esse Então, tu negócio foi um de... diretor ali de cenário ali nos bastidores, né? Não, Foi um não chega auxiliar. a ser direção, mas uma pessoa que contribui Sim, com a sim, sim. direção, mas para usar o nosso jargão, né? Ou seja, é aquela coisa de filme, de protesto, isso não se fala na vida real, é mais um pela ordem. Então, Sim, sim. vai Usar as trocando palavras-chave jargão. estavam certo Exato. até para ter mais veracidade na Exato. filmagem. Exato. Parabéns, doutor. Obrigado. Sucesso. Antes de a gente chegar às considerações finais aqui, cara, quanto conteúdo, hein? Uma aula. Galera, assiste esse podcast. Galera do Judiciário, grava. Os alunos aí, professor Edil, o aluno Edil, o Safari, grava, porque é uma aula que vocês tiveram aqui hoje com esse criminalista. Fera. Tem muito conteúdo. Assim, como a gente tem um horário, um time aqui, eu vou pedir a vocês o seguinte: quem gostar, peça aí a volta do Dr. Carlos Lube, mas a gente tem que marcar com antecedência, porque está começando o ano agora, então essa fera aí está em vários municípios, viaja, trabalha, está lá, é uma fera. O tempo dele, marcamos ano passado, cara, tempão, e veio aqui, graças a Deus. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Antes das considerações finais, a gente sempre lê aqui um texto da nossa produtora, e falando sobre as questões jurídicas, né? Sim. Então, essa mensagem é dedicada ao senhor, onde a 21ª Papo Reto com Ricardo Rigueto, 2026, e a gente queria falar essa mensagem, o seguinte: o direito é um dos pilares que sustenta a sociedade brasileira. Ela existe para organizar a convivência social, proteger direitos, limitar abusos e garantir que a dignidade humana seja respeitada, mesmo em contexto de desigualdades e conflitos. Em um país marcado por contrastes sociais, o direito cumpre a missão de equilibrar forças, oferecer segurança jurídica e assegurar que a justiça não seja privilégio de poucos, mas direito de todos. Mais que normas e códigos, o direito representa um compromisso coletivo com a sociedade, a democracia e a paz social. Fortalece o direito, fortalecer a confiança nas instituições, a igualdade perante a lei e o futuro da sociedade brasileira. O advogado não defende apenas causa, defende pessoas, histórias e dignidades. A importância social da advocacia reside justamente na sua capacidade de humanizar o direito e transformar normas e proteção concreta e assegurar que a justiça seja eficaz em todos os seus pressupostos. Além da técnica jurídica, a advocacia também exige a presença, escuta e coragem. Defender direito, muitas vezes, significa enfrentar incompreensões, resistente a violações e prerrogativas sem jamais abandonar o compromisso ético humano com a justiça, doutor. Hoje queremos parabenizar Dr. Carlos Lube por sua dedicação essa que transcende o exercício profissional, doutor, reafirmando que a prerrogativa não constitui privilégios, mas garantia institucionais, essências, consagrando o advogado como indispensável para a nossa sociedade. Destacamos, com sua conduta responsável, os casos complexos em sua vida, com uma atuação firme, técnica e ética, tão essencial para conter excessos, preservar a legalidade e assegurar o equilíbrio entre as funções essenciais da justiça, doutor. Esta homenagem de hoje ao Dr. Carlos Lube expressa o nosso respeito e gratidão e reconhecimento por sua trajetória, comprometida com a Constituição, a legalidade e o respeito dos direitos fundamentais ao cidadão e à sociedade. Nós, do Papo Reto, RR, sentimos honrado com a presença do Dr. Carlos Lube e reiteramos o nosso agradecimento por compartilhar conteúdos tão importantes de forma tão esclarecedores. Só tem que lhe falar, doutor, muito obrigado. Rigueto, gratidão. Fiquei honrado, a alegria de receber essa mensagem, essa homenagem. Não sei se sou merecedor, mas eu vou perseguir o mérito dessa homenagem. Obrigado. Tá, queria que tu escrevesse aqui seu e-mailzinho aqui embaixo, que nós vamos mandar esse e-mail, por favor. Então, como tem a canetinha aqui? Cadê a caneta, Roger? O Jonathan, tá ali.
Rapaz, eu pensei que o cara ia tirar uma mão blanca, ele tirou uma taça na Big. Isso Não. aqui chama simplicidade e humildade, né? O advogado tira, às vezes, uma mão blanca, vem de Rolex, bota o treco todo, né, cara? O cara bota lá, dizem, o cara usa Tô roupa. juntando dinheiro. Nada, tá vendo a humildade? Botou uma Big ali, isso é maneiro pra caramba mandar aqui pra. Doutor, antes das nossas considerações finais, se eu entrar nos agradecimentos, nós queremos reiterar e agradecer tanta qualidade aqui. Para mim foi uma aula, tenho certeza que quem estiver assistindo vai também ter uma aula. A galera do direito aí, nós vamos estar colocando aqui nos nossos grupos e as portas estão abertas aqui. A hora que o senhor quiser falar de qualquer assunto, esse canal é seu, essa cadeira é sua. Considere isso aqui um advogado papo reto nosso aqui, muito respeito pela sua qualidade, pela sua técnica, por tudo que o senhor passou aqui pra gente, e que Deus abençoe o seu 2026. Obrigado, a sua Rigueto. família, os seus filhos, a sua vida, a sua esposa. Eu tenho certeza que daqui para frente serão mais 20 anos de sucesso, tem quase 20 de profissão, mais 20, mais 30 aí, chegar no hall até superar aí o doutor Nelson, né? Não, jamais. Nélio Machado. Nélio mas Machado jamais. aí, mas ficaria no par ali entre. Ficar no pódio com ele já tá bom pra caramba. Estagiário. Né? Carregando a pasta Esse dele. cara é bom mesmo. Então, eu agradeço aqui as nossas considerações finais. Eu queria ali passar para a gente fechar esse programa, que dá para conversar contigo aqui mais umas 2, 3 horas. Rigueto, eu fico à disposição do canal do Papo Reto, podcast RR. Foi de fato uma alegria, satisfação imensa bater esse papo contigo. De fato, virou um bate-papo, então a gente poderia estender. Eu moro aqui do lado, então você, por favor, me chame para a semana que vem, para quando você quiser, porque, de fato, a gente sai daqui sabendo que trouxe alguma contribuição, não pelo que a gente pode falar, isso aí é o de menos, mas a experiência, ela fala por si, né? Gente, são 20 anos vivendo o direito criminal e eu acho que, para quem se interessa no assunto, é um assunto crucial que hoje, na verdade, há muita confusão sobre os temas atinentes ao direito criminal, né? Por exemplo, a audiência de custódia, a gente teve a oportunidade de falar brevemente, saidinha de Natal, que é uma coisa que, em alguma medida, já está superada. Então, assim, com leveza, você conduziu um papo que eu acho que é esclarecedor para muita gente. Então, eu estou aqui me colocando à sua disposição, a seu serviço. Muito obrigado, muito obrigado. Galera, Papo Reto Podcast com Ricardo Rigueto. Sigam lá nossos canais no YouTube e no Instagram. O YouTube, Papo Reto Podcast RR. No Instagram, Papo Reto 2025. Tem que seguir, tem que dar uma curtida para poder concorrer na canequinha e outros brindes. Eu ia confessar aqui para fechar, uma camisa autografada do Zico pro doutor Carlos e pro Felipe. Mas os dois são botafoguenses, fregueses, quem sabe, né, galera? Mas o Zico é um ídolo de todos nós. Então vai ganhar a camisa, vou mandar pelo Felipe. Galera, obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, que Deus nos abençoe.